Cálculo de mediana, tá? A mediana, ela é um outro dado de medida de centralidade, que ela vai, em vez de calcular a média, ela vai pegar o valor do meio. Como assim o valor do meio? Então vamos ver. Quando tu pega ali os teus dados e coloca em rol, você está colocando esses dados em ordem. Pode ser crescente ou decrescente. Via de regra, a gente coloca em ordem crescente. Ali, por exemplo, naquela tabela ali naquela tabela que a gente fez ali, a gente não chegou a fazer a tabela, mas ali nos intervalos ali que geraram aquele histograma, vocês percebem que os dados são colocados em ordem crescente, do menor para o maior. Então, isso é um hábito. Tá? É um hábito aqui para a gente. Então, esse conjunto aqui, ó, é o mesmo conjunto que eu peguei ali do exercício anterior, 51 bar. Se eu colocar em ordem crescente, ele fica assim, ó. O menor é o 48, 49, 51, 53, 55. Tem 2,61 ali na jogada. E até o 68. O que a mediana faz? Em vez de pegar e somar e dividir, ela pega o número que está no meio. Dentre os números ali, qual é o que está no meio? Qual é o número que está no meio? O número que está no meio é o 59. Então, esse 59 para nós vai ser a nossa mediana. Ah, professor, é mais fácil calcular do que a média. Ele tem um papel um pouquinho diferente do da média, certo? Então, no caso ali, 59. E agora, gente, segundo caso, quando for par, ó, que quando eu tenho 11 dados, no caso eu tenho 11 dados ali, o cara que está no meio é sempre qual? O quarto, o quinto, o sexto? Eu tenho 11 números em ordem. O número que está no meio é qual número? O quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo? Qual seria? Acrescentando 57 ao conjunto do slide anterior, o rol fica. Aí eu coloquei os outros dois dados. Quando eu tenho um número par, eu pego os dois do meio. No caso, é o sexto e o sétimo. A média dá 58. Então, no caso, de uma forma geral, tá? Essa forma, isso aqui que está escrito parece complicado, mas olha só. Se eu tenho o número de dados, se eu tenho dados ali, se eu tenho N dados colocados em ordem crescente, a mediana vai ser, no caso, por que ficou esse xn mais 1 sobre 2 aqui? Como é que eu consigo enxergar isso? Xn mais 1 sobre 2. Ali vai o exemplo que eu estava falando antes. Ó. Se eu tenho 11 dados, se eu tenho n igual a 11 dados, certo? No caso n é ímpar, o termo do meio é o sexto. Se eu tivesse 9 dados, quem seria o termo do meio? Se eu tivesse 9 dados, o termo do meio seria o quinto. Se eu tivesse 33 dados, quem seria o do meio? Se eu tiver 33 pilotos completando uma corrida, um determinado piloto ficou atrás de um número de X pilotos e ficou à frente do mesmo número X de pilotos. Então, você 17. No caso, o termo 17º termo vai ser o termo central. Tá? Então, essa formulazinha aqui, ela está traduzindo essa nossa ideia intuitiva. Agora, se for o número par, ó, n igual a 12, os dois termos centrais vão ser quem? O sexto e o sétimo. Se eu tenho aqui 10 dados, os dois dados centrais vão ser o quinto e o sexto. Se eu tiver 34 dados, os dois dados centrais vão ser o 17º e o 18º. Certo? E aí, para achar a mediana, eu só fazia a média entre os dois dados centrais. Alguma dúvida? Não? Pessoal, para a gente pensar a diferença de uma para outra, imagina a seguinte situação. Você vai
calcular a renda per capita do país, por exemplo. Aí vamos supor que a renda per capita deu 5 mil reais, tá? 5, no caso aqui, vamos supor, não vamos botar a renda do país aqui, vamos pegar um dado menor. Vamos pegar numa empresa, vamos supor que a renda média seja, sei lá, 2 mil reais, 2 salários mínimos, tá? A média dá 2 mil. Agora, se tem um diretor que ganha 10 mil, se a média é 2 e se o diretor ganha 10, o que acontece com o salário dos outros? Se um diretor ganha 10 mil e a média de salário de todo mundo ali é 2 mil, o que acontece com os salários dos outros que não são o diretor? O salário dos outros baixa, e baixa bem, certo? Então, se eu for pegar a média dá 2 mil. Agora, provavelmente, se eu pegar todos aqueles salários e colocar em mediana, a mediana não vai dar 2 mil, a mediana vai dar bem menos. Vai dar uns 1.000 e pouco. Porque esse 1.000 e pouco, metade vai ganhar mais e metade vai ganhar menos. Então, a mediana, ela tem essa diferença crucial em relação à média. Eu posso colocar salários muito altos, fora do padrão ali do grupo, que a mediana não muda. A mediana vai mudar, se mudar, muda muito pouco. Agora, se eu pegar um salário estratosférico no conjunto, a média muda bastante. Não sei se vocês estão acompanhando aqui. Isso aí é para a gente ver os exercícios depois. Tá? Tem um exercício ali depois para falar sobre isso. Mas olha só. Exatamente. No caso, a mediana, se tu tens uma pessoa ganhando muito e outras ganhando pouco, e a maioria ganhando pouco, a mediana pode ser um valor muito mais representativo da realidade daquele grupo do que a média. A média, o objetivo de um dado de centralidade é colocar um parâmetro para o todo. Certo? Se um dado completamente ali fora da curva for acrescentado e aquilo afetar a minha medida de centralidade, provavelmente essa medida ela não vai dar como é que eu vou dizer? Ela não vai dar um parâmetro muito bom para entender o grupo como um todo. Deixa eu ler aqui. Eu não sei também se tem um nome específico para isso. Tá? Mas o fato é que se eu coloco um número muito gigante num conjunto de números pequenos, a média é bem afetada, mas a mediana não. Então a mediana pode ser uma medida mais representativa, mais de acordo com a realidade. Certo? Certo? Beleza. E aqui, gente, ó, isso aqui é um conceito estatístico, tá? Mas é um conceito estatístico interessante, ó. Os percentis é porque a mediana, a ideia da mediana é pegar esses x1 e xn, botar aqui um número no meio e dizer assim, metade é maior e a outra metade é menor. Essa é a ideia da mediana. Um número que tenha a seguinte característica: metade dos dados são maior do que ela, metade dos dados são menores que ela, menores ou iguais, né? Eu posso ter vários dados iguais ali. Então, tu pode ter, a mediana, ela tem esse propósito. Só que em vez de tu pegar e dividir os dados no meio, tu pode dividir os dados em duas partes que não são necessariamente iguais. Vou explicar fazer aqui um desenhozinho. Vamos imaginar que eu tenho aqui todos os dados, tá? Eu posso aqui colocar um dado em que eu tenho 25% menor, 25% dos dados são menores. Deixa eu escrever aqui recentemente. Uma letrinha boa aqui. 25% dos dados são menores e os outros 75% são maiores. Então, esse dado aqui, ele vai ser chamado de 25º percentil.
Então, gente, aqui estão todos os dados, tá? Vamos supor que aqui nessa linhazinha tracejado. Tá, é porque eu não li aqui, tá? Eu resolvi explicar aqui, depois eu leio numa boa. Então, a gente vai entender aqui. Então, nessa linha vermelha, vamos lá. Eu tenho todos os dados. Vamos supor que esses dados estejam em ordem crescente aqui, ó. Tá? Como se fosse aqui um... Tô fazendo aqui uma linha, como se fosse um eixo X aqui, tá? Mas vamos supor que eu tenha os dados aqui. Se eu pegar um número que está aqui no meio, estão vendo o número ali no meio? Tá. Pessoal, o número que está no meio, mediano. São os números que são... É o número que está exatamente no meio. É a mediana. Certo? Vamos lá. Tá. Pessoal, só que quando eu quero analisar, se eu quero pegar todos os dados aqui, eu não preciso necessariamente da mediana, do valor que divide ao meio. Em vez de pegar a mediana, eu posso pegar aqui um outro valor, aqui está no meio, um pouquinho mais para cá, tá? Esse valor aqui não está no meio, então ele não é a mediana. Mas vamos supor que esse valor aqui, ó, eu vou mudar para o número que está aqui no slide, ó. Vamos supor que esse valor aqui, ó, à esquerda dele eu tenha 20% dos valores. E à direita eu tenho 80%. Nesse caso, eu estou dizendo o seguinte, que esse cara aqui, ó, ele é maior do que 20% dos números. Aqui do lado esquerdo eu tenho 20% dos números. E do lado direito eu tenho 80%. Lá na mediana era meio, half to half aqui. Na mediana era meio a meio. Aqui, ó, eu peguei um outro valor, que em vez de dividir os dados no meio, de vez de estar exatamente no meio, ele está, no caso aqui, no conjunto dos menores, ó. Então, eu coloquei aqui 20% dos dados são menores e 80% são maiores. Se 20% são menores, então isso aqui, vamos dizer que é o percentil 20. Percentil é de porcento mesmo, tá? Percentil é de porcento mesmo. Então, o percentil 20, o valor percentil 20, é o valor que supera 20% e é superado pelos outros 80%. Deu de entender? Professor, mas Oi. daí, nesse caso, eu vou sempre pelo percentual ou eu vou pela ordem dos números? Porque ali embaixo diz, ó, P20 é o 20º percentil, então 20% dos dados são menores e, consequentemente, 80 estão acima deles. Uhum. Ou é pela posição, digamos assim, eu tenho 200 números, eu peguei o 50º, ele é o 50º percentil ou eu vou ter que pegar Não, aí é o 50, dividir 25º. por 200, aí é o 20º, ah tá, beleza, era isso que eu entendi, Proporcional. perfeito. Que o 50 é 1/4 dos dados. Entendeu? Isso, Então, não, perfeito, entendi. beleza? Mas é o Douglas que está falando, né? Isso. Eu não identifiquei aqui. Eu tô vendo o chat, mas eu não tô vendo a telinha do Meet aqui. Mas é isso aí, Douglas. Então, caso se eu tiver 1000 dados e tiver o número, tiver 250 para um lado, tiver 250 para um lado e 750 para o outro, 250 menor e 750 maior, então ele vai ser o 25%, no caso, o 25º percentil. Beleza, gente? Não, né? É o 33º, se é 750, 250, é 1/3. Ah, então eu devo ter confundido no número, desculpa. Eu quis dizer... Aí qual foi? Eu peguei 1000 números, 1000 dados. 250 é 25%, certo? Ou eu tô me confundindo aqui? Não, eu juro Não, que eu entendi que tinha 700 dados. não. Então, desculpa, Ah talvez tá, tenha falado, então fui eu. muito rápido. Mas não, beleza. Eu tenho 1000 dados e o número supera 250, é 25%. É o 25º percentil. 250, que é 25% do 1000, no caso. Tu pega sempre em percentual. Beleza. Se fosse 750 dados, se fosse total 750 dados, eu pegasse 250, o número
maior do que 250, aí 250 para 750 é 33,33%. Aí seria o percentil aqui, tá? Na verdade, gente, a mediana ela é o 50º percentil, 50% abaixo, 50% acima. O 20º percentil é 20% abaixo, 80% acima. O 25º percentil que a gente estava falando é 25% abaixo e 75% acima. Esses 25º e 75º, o P25 e o P75, eles são chamados também de quartis, tá? Quartis de quarto. O primeiro quartil, o P25, o segundo quartil é a mediana, e o terceiro quartil, o P75. É uma, vamos dizer assim, uma extensão da ideia de mediana para quando o dado não estiver exatamente no meio. Certo? Pessoal, via de regra, a gente costuma pensar nesses percentis aqui, não para dados explícitos numericamente, mas sim para dados expressos graficamente. Até na distribuição de probabilidade a gente vai falar em quartil. Então, no caso aqui, ó, se eu tenho, por exemplo, isso aqui eu peguei um gráfico qualquer aqui do Wikipedia, uma pesquisa que trabalha aqui com o colesterol bom num conjunto de 1, 4, 5, 11, 15, 18 pessoas aqui. Então, pegaram lá 18 pessoas, eles fizeram um histograma aqui, tá? A ideia, a visualização dessa mediana e desses percentis, eles podem ser melhor entendidos no gráfico aqui. Então, por exemplo, para pensar a mediana neste gráfico aqui, ó, eu vou pensar aqui como se fosse uma linha, tá? Uma linhazinha aqui. E esta linhazinha aqui, ó, não tá muito... Meu Deus, tá completamente torta. Então, se eu pegar essa linhazinha aqui, ó, por exemplo, essa linhazinha aqui pode dividir o meu histograma em duas partes de áreas iguais, ó. Vamos supor aqui, ó, áreas iguais. Então, esse valor aqui, ó, nós vamos entender como sendo a mediana. Se eu pegar um outro valor, por exemplo, mais para cá, vai dar mais ou menos aqui assim, ó, e que eu tiver esta área aqui, 25% do todo, e esta área aqui, ó, a área do gráfico, 75% do todo, esse númerozinho aqui, ó, vai ser o P25, ou o primeiro quartil. Então, esses dados de percentis, de medianas, eles são, às vezes, até mais úteis a gente utilizar pensando nos gráficos, pensando nos dados expressos graficamente.